A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. Hoje como tema, imagem e semelhança de Deus. O que é isso? Vamos entender o que é isso, a imagem e semelhança de Deus. Baseado no livro de Gênesis, o capítulo de número 1, o versículo de 26, diz assim, ó: Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então a Bíblia declara que Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Então Deus, ao criar o universo, criar o firmamento, criar as árvores, criar o sol, a lua, as estrelas, os peixes, tudo que há na terra, Deus ele escolhe colocar ao homem a sua imagem e semelhança. Deus não fez a imagem e semelhança dele ao cachorro, ao jacaré, à planta, Deus não fez a imagem e semelhança dele à estrela, ao sol. Ele escolheu daquelas criaturas dele uma para ser imagem e semelhança dele. Por que imagem e semelhança dele? Porque com certeza Deus iria se apresentar ao homem na mesma forma igual do homem, o mesmo, um corpo parecido, um corpo igual, no mesmo porte, no mesmo tamanho, na mesma cor praticamente, para que o homem pudesse ali ter uma relação melhor com Deus. Porque quando o homem ele se depara com um leão, um jacaré, alguma outra coisa assim, ele tem medo. Mas quando ele se depara com outro homem, ele não tem medo. Então Deus ele fez aqui a imagem e semelhança dele ao homem, para que pudesse ter um relacionamento o tempo todo. Então o que seria a imagem de Deus? A imagem de Deus é que poderia o homem comunicar-se com Deus, ter comunhão com Ele e expressar de modo incomparável o seu amor, glória e santidade. Bom, o homem, ele faria isso conhecendo e obedecendo a Deus. Isso podemos ver lá em Gênesis, o capítulo 2, o versículo 15, 16 e 17, que nos diz assim, ó: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aí, se o homem tivesse obedecido a Deus, ele teria continuado com esta imagem semelhante à de Deus, se ele não tivesse desobedecido a Deus. Mas infelizmente ele desobedeceu ao Senhor. E no momento que ele desobedeceu, ele passou a ter uma coisa desvirtuada. Então veja só, em certo sentido, a constituição física do homem e da mulher retrata a imagem de Deus, o que não ocorre no reino animal. Deus pôs nos seres humanos a imagem pela qual ele apareceria visivelmente a eles. Isso podemos constatar isso lá em Gênesis, no capítulo 18, quando a Bíblia fala que Deus ele desceu lá do terceiro céu, junto com 2 anjos, e veio à terra conversar com Abraão. Esta passagem a gente vai ver lá em Gênesis, o capítulo 18, o versículo 1 e 2, que nos diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda.
no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé, de frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: Senhor meu. Se ele está usando o singular, Senhor meu, é porque ele está enxergando a Deus. Porque ele vê 3 anjos, ou melhor, 3 homens. Ele vê 3 homens no versículo 2, mas no versículo 3 ele pronuncia meu Senhor. Por que ele não disse meus senhores? Por que ele não usou o plural? Ele usou o singular. É porque ele estava vendo Deus ali, na presença de Deus. Com certeza ele estava vendo Deus aí. Então não há dúvida quanto ao fato de que Deus tenha aparecido a Abraão nos cavallais de Mamre, revestido uma forma humana, isto é como a teofania, Deus de espírito se faz carne ao homem. Então Deus ele aparece a Abraão de uma forma teofania, e aí Abraão ele vê a Deus. O versículo 1 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão, ou seja, apareceu Deus a Abraão. Ele não está dizendo aqui que apareceu Miguel, não está dizendo aqui que apareceu um outro anjo, está dizendo que apareceu o Senhor a Abraão. E não só que ele diz que viu, ou melhor, ele diz que havia 3 homens à frente dele. Porém, quando ele levanta o rosto e olha, ele vê a Deus. Ok? Então essa é uma forma de que um dia o Filho de Deus viria. E este Filho de Deus viria numa forma parecida com a de Abraão, com a de Isaac, com a de Jacó, uma forma parecida com a de Maria, com a de Débora, ou seja, com uma forma parecida de um ser humano, não com uma forma parecida com um macaco, um tigre, um emboá, não. A forma que Deus assim deu ao homem seria a forma de Deus aparecer um dia justamente ao homem. Então Deus escolhe justamente isso para um dia ele voltar e aparecer ao homem. É tanto que quando ele apareceu lá em Gênesis, quando Adão estava lá, no livro de Gênesis, a Bíblia diz que ele aparecia no final da tarde para conversar com Adão. Mas não diz qual era a forma que aparecia ali. Porém, a forma seria essa imagem. Esta imagem que Deus assim disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora vamos saber o que é semelhança. Semelhança moral é que o homem não tinha pecado. Ele era santo, tinha sabedoria, coração amoroso e poder de decidir o que era certo. Então o homem, ele no princípio, Adão e Eva, eles não nasceram com pecado. Eles não nasceram com pecado. Isso podemos ver isso lá em Gênesis. Lá em Gênesis, ele não tinha pecado. O capítulo 3 de Gênesis nos dá essas informações. No capítulo 3, versículo 7, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Se você analisar o versículo 25 do capítulo 2, que é a mesma passagem, ou melhor, a mesma passagem não, é o mesmo conteúdo, diz assim: ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então está dizendo que o homem e a mulher, ou seja, Adão e Eva. Esse contexto que eu acabei de ler está voltado para Adão e Eva. Então observe que o texto diz que quando eles comeram a fruta, o alimento, abriu os olhos de ambos.
e eles perceberam que estavam nus, enquanto no versículo anterior diz que eles não se envergonhavam com aquilo. Então o homem passou a ter o que? Consciência daquilo que ele estava fazendo. Então ele não tinha pecado, não havia pecado neles, porque eles nasceram santos diante de Deus. Deus não fez com pecado o homem, Então se Deus fizesse com pecado, ele não viria conversar com o homem, mas ele fez um homem santo, igual a ele, igual. Porém, na hora que o homem pecou, o homem começou a perder aquelas qualidades de Deus. Em Gênesis, o capítulo, versículo 2, a Bíblia diz que Deus também dá sabedoria ao homem. O 2,19. Diz assim, Gênesis 2,19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e as aves dos céus, ou melhor, e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então observe que Deus, ele dá sabedoria ao homem. O homem passou a ter uma independência aí, Ele recebeu a sabedoria de Deus e começou a dar nome aos animais. Esse texto também está ligado ao livre-arbítrio, Porque Deus esperou que o homem desse nome aos animais. Então o nome que ele fosse dando aos animais ficaria, Então isso é livre-arbítrio, ele escolheu o nome a dar. Então o que ele chamou ficou. Lembrando também que em Gênesis capítulo versículo 6, ou melhor, versículo 2,17, 2,17, que o propósito de Deus era que o homem tivesse a eternidade. E diz assim, 2,17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a vontade de Deus que o homem tivesse o quê? A eternidade. Então Deus ali ele coloca um ponto dizendo, no momento que você comer isto, você vai perder, vai morrer, ou seja, vai perder a eternidade. Então o capítulo 2,17 nos mostra que o homem ele teria a eternidade. Era o propósito de Deus. O capítulo 3, versículo 22, também nos diz assim, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Então, se Deus permitisse que o homem comesse da árvore da vida, o que ia acontecer? Com certeza, o mal que o homem fizera lá no passado, ele ia viver eternamente fazendo mal diante de Deus. Então, pela misericórdia do Senhor, Deus não permitiu que ele tocasse na árvore da vida. Porque se ele tocasse naquela árvore e comesse, ele teria vida eterna. Mas mesmo assim, Deus teria colocado a vida eterna no coração do homem. Isso nos prova que lá em Eclesiastes, o capítulo 3 de Eclesiastes, o capítulo 3 de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim, tudo fez Deus conforme o seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então observe que ele diz aqui que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então já era propósito de Deus colocar a eternidade no coração do homem para que ele pudesse estar vivendo por muito tempo. E para terminar, Deus ele dá sabedoria. Que a semelhança de Deus é sabedoria.
A semelhança de Deus é a eternidade. A semelhança de Deus é que o homem era santo, né? Então a sabedoria, lá no livro de Eclesiastes, observe que o livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, diz assim, ó: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e corre atrás do vento. E correr atrás do vento. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Também vimos aí, lá em 1 Reis, em 1 Reis 4:29, diz assim: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Então observe que Deus é que dá essas coisas ao homem, ou seja, as coisas que são a semelhança de Deus. O homem vivia em comunhão pessoal com Deus, que abrangia a obediência moral e plena comunhão. Quando o homem pecou, sua semelhança moral com Deus foi desvirtuada. Lá em Gênesis, capítulo 6, capítulo 6, 5, nos mostra essa passagem aí. Diz assim, ó, 6:5 de Gênesis: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então observe que o homem, o homem que tinha essa semelhança de Deus, no momento que ele pecou, ele foi o quê? Desvirtuada essa semelhança de Deus. O homem passou a ter maldade no coração. O homem não tem 100% a semelhança de Deus. Ele perdeu algo. Isso podemos ver lá em primeira carta de João. Estou terminando. Primeira carta de João, lá no final da Bíblia, nos diz o seguinte. 3:2, né? Primeira carta de João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos, tá vendo aí? Seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então é notório que a semelhança que havia de Deus em nós foi o que? Desvirtuada, Foi desvirtuada. Adão e Eva possuíam semelhança natural com Deus. Foram criados como seres pessoais, tendo espírito, mente, emoções, autoconsciência, livre-arbítrio, ou seja, livre opinião de escolha. Podemos enxergar isso lá em Gênesis, quando acabamos de ler há pouco tempo, quando Deus pede para Adão, ou melhor, chama os animais e Adão escolhe o nome dos animais. Aquilo é livre opinião de escolha. Deus permitiu isso. Isso é semelhança de Deus. Ok? Porque foi Deus que deu o nome às estrelas. Então, esse é o estudo sobre a imagem e semelhança de Deus. Espero que você tenha entendido. Compartilhe entre seus amigos, manda no link. Boa sorte e até o próximo estudo. Okay?